A paz dos seus irmãos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Este é o canal LDB, Leitura Diária da Bíblia, eu sou Eduardo Rocha, e este canal tem a proposta de que você, juntamente conosco, faça leitura anual da Bíblia. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar o vídeo e ativar o sininho das notificações. Hoje foi nossa leitura do dia 12 de maio, onde foi nossa leitura do capítulo 20 ao capítulo 23 de 2 Crônicas. Vamos começar? 2 Crônicas, capítulo 20. Depois disso, sucedeu que os Moabitas e os Amonitas, e com eles alguns dos Meunitas, vieram contra Josafá para lhe fazerem guerra. Vieram alguns homens dar notícia a Josafá, dizendo: Vem contra ti uma grande multidão de Edom, da além do mar. Eis que já estão em Azazon, Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo, e pôs-se a buscar ao Senhor, e empregou jejum em todo Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. De todas as cidades de Judá vieram para buscarem ao Senhor. Josafá pôs-se em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do átrio novo. E disse: Ó Senhor, Deus de nossos pais, não és tu, Deus do céu, Deus no céu? E não és tu que governa sobre todos os reinos das nações? E na tua mão há poder e força, de modo que não há quem te possa resistir. Ó nosso Deus, te lançaste fora os moradores dessa terra de diante do teu povo Israel, e não a deste para sempre a descendência de Abraão, teu amigo, e habitaram nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: Se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa, e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti em nossa aflição, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os homens de Amon, de Moabe e do monte Seir, pelos quais não permitiste que passassem os filhos de Israel quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. E não os destruíram, eis como nos recompensam, vindo para lançar-nos fora da tua herança, que nos fizeste herdar. Ó nosso Deus, não os julgarás? Porque nós não temos força para resistirmos a essa grande multidão que veio contra nós. Nem sabemos o que havemos de fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. E todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também os seus pequeninos, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Israel. Filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Metanias, o levita, dos filhos de Asaf. E disse: Dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim vos diz o Senhor: Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, porque a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis na extremidade do vale, defronte do deserto de Jeruel. Nesta batalha não tereis de pelejar, postai-vos, ficai parados e veja o livramento, que o Senhor vos concederá, ó Judá e Jerusalém. Não temais quem vos assusteis. Amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor está convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor para o adorarem. E levantaram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coraitas, para louvarem ao Senhor, Deus de Israel, em alta voz. Pela manhã cedo se levantaram, saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem, Josafá pôs-se em pé e disse: Ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e sereis bem-sucedidos. Tendo ele tomado conselho com o povo, designou os que haviam de cantar ao Senhor e louvá-lo, vestidos de trajes santos, ao saírem diante do exército, e dizer:
dai graças ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Ora, quando começaram a cantar e dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e do monte Seir, que tinham vindo contra Judá, e foram desbaratados. Pois os homens de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir, para os destruir e exterminar, e, acabando eles com os moradores do monte Seir, ajudaram a destruir-se uns aos outros. Nisso, chegou Judá à atalaia do deserto, e olharam para a multidão, e eis que eram cadáveres que jaziam por terra, não havendo ninguém escapado. Quando Josafá e o teu povo vieram para saquear os seus despojos, acharam-se entre eles gado em grande número, objetos de valor e roupas, assim como joias preciosas, e tomaram para si tanto que não podiam levar mais. Por 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Ao 4º dia, eles se ajuntaram no vale Beraca, pois ali louvaram ao Senhor. Por isso, aquele lugar é chamado o Vale de Beraca, até o dia de hoje. Então, voltando dali todos os homens de Judá e de Jerusalém, com Josafá à frente deles, retornaram a Jerusalém com alegria, porque o Senhor os fizera regozijar-se sobre os seus inimigos. Vieram, pois, a Jerusalém com alaúdes, com harpas e com trombetas, para a casa do Senhor. Então veio o temor de Deus sobre todos os reinos daqueles países, quando eles ouviram que o Senhor havia pelejado contra os filhos de Israel. Assim, o reino de Josafá ficou em paz, pois que o seu Deus lhe deu repouso ao redor. E Josafá reinou sobre Judá. Era da idade de 35 anos quando começou a reinar, e reinou 25 anos em Jerusalém. E o nome de sua mãe era Azula, filha de Sili. Ele andou no caminho de Asa, teu pai, e não se desviou dele, fazendo o que era reto aos olhos do Senhor. Contudo, os altos não foram tirados, nem tinha o povo ainda disposto o seu coração para o Deus de seus pais. Ora, o restante dos atos de Josafá, desde os primeiros até os últimos, eis que está escrito nas crônicas de Jeú, filho de Anani, que estão inseridas no livro dos reis de Israel. Depois disto, Josafá, rei de Judá, se aliou com Acasias, rei de Israel, que procedeu impiamente. Aliou-se com ele para construírem navios que fossem a Tarsis. E construíram os navios em Ezion-Geber. Então Eliezer, filho de Dodavaú, de Maressa, profetizou contra Josafá, dizendo: Porquanto te aliaste com Acasias, o Senhor destruiu as tuas obras, e os navios se despedaçaram e não puderam ir a Tarsis. Agora, o capítulo 21, irmãos. Depois Josafá dormiu com seus pais, e com eles sepultado na cidade de Davi. E Jeorão, seu filho, reinou em seu lugar. E tinha irmãos, filhos de Josafá: Azarias, Jeiel, Zacarias, Azarias, Micael e Cefatias. Todos estes foram filhos de Josafá, rei de Judá. Seu pai lhes deram grandes dádivas, em prata, em ouro e em objetos preciosos, juntamente com cidades fortes em Judá. Mas o reino deu a Jeorão, porque ele era o primogênito. Ora, tendo Jeorão subido ao reino de seu pai, e havendo-se fortificado, matou todos os seus irmãos à espada, como também algum dos príncipes de Israel. Jeorão tinha 32 anos quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém, e andou no caminho dos reis de Israel, como fez Acabe, porque tinha a filha de Acabe por mulher, e fazia o que parecia mal aos olhos do Senhor. Contudo, o Senhor não quis destruir a casa de Davi, em atenção ao pacto que tinha feito com ele, é porque tinha dito que lhe daria por todos os dias uma lâmpada, a ele e a seus filhos. Nos dias de Jeorão, os edomeus se revoltaram contra o domínio de Judá, e constituíram para si um rei, pelo que Jeorão passou adiante com seus chefes, e com todos os seus carros, e, levantando-se de noite,
desbaratou os edomeus, que tinham cercado a ele e aos capitães dos carros. Todavia, os edomeus ficaram revoltados contra o domínio de Judá, até o dia de hoje. Nesse mesmo tempo, Libina também se revoltou contra o seu domínio, porque ele deixara o Senhor, Deus de seus pais. Ele fez também altos nos montes de Judá, induziu os habitantes de Jerusalém à idolatria e impeliu Judá a prevaricar. Então lhe veio uma carta da parte de Elias, o profeta, que dizia: Assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai, porquanto não andaste nos caminhos de Josafá, teu pai, e nos caminhos de Asa, rei de Judá, mas andaste no caminho dos reis de Israel, e induziste Judá e os habitantes de Jerusalém à idolatria, semelhante à idolatria da casa de Acabe, e também mataste seus irmãos, da casa de teu pai, os quais eram melhores do que tu. Este o Senhor ferirá com uma grande praga o teu povo, os teus filhos, as tuas mulheres e toda a tua fazenda. E tu terás uma grande enfermidade, a saber, um mal nas tuas entranhas, até que elas saiam, de dia em dia, por causa do mal. E o Senhor despertou contra Jorão o espírito dos filisteus e dos árabes que estão da banda dos etíopes. Eles subiram a Judá, e, dando sobre ela, levaram toda a fazenda que se achou na casa do rei, como também seus filhos e suas mulheres, de modo que não lhe ficou filho algum, senão Jeoacás, o mais moço dos seus filhos. E depois de tudo isso, o Senhor o feriu nas suas entranhas com uma enfermidade incurável. No decorrer do tempo, a fim de 2 anos, saíram-lhe as entranhas por causa da doença, e morreu desta horrível enfermidade. E seu povo não lhe queimou aromas como queimaram seus pais. Tinha 32 anos quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. Morreu sem deixar de si saudades, e o sepultaram na cidade de Davi, porém não no sepulcro dos reis. Agora o capítulo 22, irmãos. Então os habitantes de Jerusalém fizeram em seu lugar Acasias, seu filho mais moço, porque a tropa que viera com os árabes ao arraial tinha matado todos os mais velhos. Assim, reinou Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá. Tinha 42 anos quando começou a reinar, e reinou 1 ano em Jerusalém. E o nome da sua mãe era Atália, filha de Omri. Ele também andou nos caminhos da casa de Acabe, porque sua mãe era sua conselheira para proceder impiamente, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, como fez a casa de Acabe, porque eles eram seus conselheiros, depois da morte de teu pai, para a sua perdição. Andando nos conselhos deles, foi com Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, a guerrear contra Hazael, rei da Síria, e juntou a Ramote de Gileade, e os sírios feriram Jorão, o qual voltou para curar-se em Jizreel das feridas que lhe fizeram em Ramá, quando ele pelejava contra Hazael, rei da Síria, e Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá, desceu para visitar Jorão, filho de Acabe, em Jizreel, por estar ele doente. Foi por vontade de Deus que Acasias, para sua ruína, visitou Jorão, pois quando chegou, saiu com Jorão contra Jeú, filho de Nimsi, a quem o Senhor tinha ungido para exterminar a casa de Acabe. Quando Jeú executava juízo contra a casa de Acabe, achou os príncipes de Judá e os filhos dos irmãos de Acasias, que o serviam, e os matou. Depois buscou a Acasias, o qual foi preso quando se escondia em Samaria. Trouxeram-no a Jeú e o mataram. Então o sepultaram, pois disseram: é filho de Josafá, que buscou o Senhor de todo o teu coração. E já não tinha a casa de Acasias,
ninguém que fosse capaz de reinar. Vendo Atalha, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a estirpe real da casa de Judá. Mas Jeozabeate, filha do rei, tomou Joás, filho de Acasias, e o furtou dentre os filhos do rei, que estavam para ser mortos, e o pôs com a sua ama, na câmara dos leitos. Assim, Josabeate, filha do rei Jorão, mulher do sacerdote Jeoiada, irmã de Acasias, o escondeu de Atalha, de modo que ela não o matou. E esteve com eles 6 anos, escondido na casa de Deus. E Atalha reinou sobre a terra. Agora o capítulo 22, irmãos. Ora, no 7º ano, Jeoiada, cobrando ânimo, tomou consigo em aliança os capitães de Sem, Azarias, filho de Jeroão, Ismael, filho de Joanã, Azarias, filho de Obed, Maazéias, filho de Adaías, Elisafaté, filho de Zicri. Estes percorreram a Judá, ajuntando os levitas de todas as cidades de Judá, e o chefe das casas paternas de Israel, e vieram para Jerusalém. E toda aquela congregação fez aliança com o rei na casa de Deus. E Jeoiada lhes disse: Eis que reinará o filho do rei, como o Senhor falou a respeito dos filhos de Davi. Isto é, o que haveis de fazer, 1/3 de vós. Isto é, dos sacerdotes e dos levitas que entram no sábado, servirá de porteiros às entradas. Outra 1/3 estará junto à casa do rei, e a outra 1/3 à porta do fundamento, e todo o povo estará nos átrios da casa do Senhor. Não entre, porém, ninguém na casa do Senhor, senão os sacerdotes e os levitas, que ministram. Estes entrarão, porque são santos, mas todo o povo guardará a ordenança do Senhor. E os levitas cercaram o rei de todos os lados, cada um com as suas armas, na mão, e qualquer que entrar na casa seja morto. Mas acompanhai vós o rei quando entrar e quando sair. Fizeram, pois, os levitas e todo Judá, conforme tudo o que ordenara e sacerdote Jeoiada, e tomou cada um dos seus homens, tanto os que haviam de entrar no sábado, como os que haviam de sair, pois o sacerdote Jeoiada não despediu as turmas. Também o sacerdote Jeoiada deu aos capitães de cem as lanças, os paveses e os escudos que tinham pertencido ao rei Davi, os quais estavam na casa de Deus. E dispôs todo o povo, cada um com as suas armas na mão, desde o lado direito até o lado esquerdo da casa, por entre o altar e a casa, ao redor do rei. Então tiraram para fora o filho do rei, e, pondo-lhe a coroa, e o testemunho o fizeram rei. E Jeoiada e seus filhos o ungiram, e disseram: Viva o rei! Ouvindo, pois, Atalha a voz que o povo corria e louvava ao rei, veio o povo na casa do Senhor. E quando olhou, eis que o rei estava junto à sua coluna, à entrada, e os capitães e os trombeteiros perto do rei. E todo o povo da terra se alegrava e tocava trombetas. E também os cantores tocavam instrumentos musicais e dirigiam os cânticos de louvor. Então Atalha, rasgando seus vestidos, clamou: Traição, traição! Nisso, o sacerdote Jeoiada trouxe para fora os centuriões que estavam sobre o exército e disse-lhes: Trazei-a por entre as fileiras, e o que a seguir seja morto à espada. Pois os sacerdotes disseram: Não a mateis na casa do Senhor. Então deitaram as mãos nela, e ela foi até a entrada da porta dos cavalos, que dá para a casa do rei, e ali a mataram. E Jeoiada firmou um pacto entre si e o povo todo e o rei, pelo qual seriam o povo do Senhor. Depois todo o povo entrou na casa de Baal, e a derrubaram, quebraram seus altares e as suas imagens, e a Matã, sacerdote de Baal, mataram diante dos altares. E Jeoiada dispôs guarda na casa do Senhor, sob a direção dos sacerdotes levíticos, a quem Davi designaram na casa do Senhor, para oferecerem com alegria
e com cânticos os holocaustos do Senhor, como está escrito na lei de Moisés, e segundo a ordem de Davi. Colocou porteiros às portas da casa do Senhor, para que não entrasse nela ninguém imundo no tocante a coisa alguma. E tomou centuriões, os nobres, os governadores do povo e todo o povo da terra, e conduziram da casa do Senhor o rei, e, passando pela porta superior para a casa do rei, fizeram-no sentar no trono real. Assim, todo o povo da terra se alegrou, e a cidade ficou em paz, depois que mataram Atalha, a espada. Amém, irmãos? Hoje nós temos a leitura do dia 12 de maio, onde nós temos a leitura do capítulo 20 ao capítulo 23 de 2 Crônicas. Amanhã faremos a leitura do capítulo 24 ao capítulo 26 de 2 Crônicas. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar seu like, compartilhar o vídeo e ativar o sininho das notificações. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima, irmãos.